o nosso ilustre palestrante, Fernando Paulo Baptista. Então, para recuperarmos tempo, porque há pressão e há mais duas comunicações, eu tenho a sensação de que há um estrangulamento que só uma metáfora tradicional aqui na Lisboa, na nossa Lisboa, é tentar quase o impossível, que é meter o Rocio na meter. Conhecem este livro, não é? Pronto, é que nós estamos na vertente que melhor define o terceiro infinito, como sabe. O terceiro infinito chama-se complexidade. E tanto quanto sabemos, o ser humano é a expressão suprema à escala do mesmo conhecimento humano mais complexo de todos. E eu não perco do horizonte esta perspectiva. E por isso, a língua portuguesa nos dias de hoje, e agora, aqui o meu telemóvel não está a querer funcionar. Desculpem lá, estava tão bem. Ali tem o ecrã, vai para o computador. Eu é para me orientar a mim. Não está cá o nosso Presidente, Artur Anselmo, mas esta primeira afirmação de princípio tem que ver com o Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, porque não cresci no primeiro ato formal e institucional em que fui chamado a intervir, de fazer uma declaração de princípio. É uma espécie de juramento hipocrático. Eu gostaria que tivessem em conta este meu pronunciamento, porque somos, no fundo, todos somos académicos. E queria fazer este pronunciamento de princípio, que é, como ali se diz, a assunção liminar de um compromisso ético-intelectual, no mesmo espírito autovinculante do juramento hipocrático, inspirado, portanto, no juramento dos médicos, enquanto membro desta Academia. Senhor Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, caríssimo professor Dr. Artur Anselmo, na base do respeito cordial e gratitudinário, que não só é devido à humaníssima e honorabilíssima pessoa de Vossa Excelência e a cada um dos ilustres sócios desta instituição de natureza sofocientífica, instituição de natureza sofocientífica, mas também aos diferentes modos de perspectivação epistemológica da fenomenologia do real e de tratamento analítico-crítico e judicativo-avaliativo das problemáticas científico-culturais que se colocam no âmbito da atividade programática desta nobilíssima Academia, de mais da reconhecida projeção nacional e internacional, temos aqui académicos de vários países. Comprometo-me, isto é muito sério, não está cá o Evangelho ou a Constituição, mas põe lá no comprometo-me perante Vossa Excelência e perante todos a agir sempre com a maior dignidade ético-institucional e epistemológica e elevação relacional, interpessoal e elaborativa de que for capaz, e em estreita sintonia com o mais exigente e rigoroso entendimento institucional do que são a teleonomia e a identidade ontico-operatória e com o imprescindível exercício criativo ou construtivo da crítica e da autocrítica.
Exercício este orientado para a sistemática superação melhorativa no pressuposto de que tudo é suscetível de ser aperfeiçoado. Torna-se, na verdade, indispensável aprofundar e consolidar reiteradamente a consciência das nossas marcas identitárias de académicos. Assim, considerando o desígnio aletórico, criei este neologismo, o compromisso, o desígnio aletórico, isto é, que se encaminha heideggerianamente em direção à verdade. Ele foi buscar a palavra grega alétheia. E o sentido conjetural, refutativo e crítico-problematizador de protocolos, programas e paradigmas, visando a consistência e a coerência epistemológica da elaboração do conhecimento científico. Afigurou-se ter pleno cabimento retomar aqui, entre várias outras, linhas de rumo tão fundamentais como as que subjazem à reflexão plasmada em sua vasta obra, quer por Karl Popper, quer por Thomas Kuhn. Essa retoma reflexiva, que mesmo em circunstancial voz off, não dispensa o valiosíssimo contributo de outros importantes epistemólogos, não pode deixar de ter na devida conta a salvaguarda e a garantia do já referido rigor intelectual nos processos de racionalização epistémica e do respeito que é devido à independência e autonomia das comunidades científicas. Sublinho, o respeito que é devido à independência e à autonomia das comunidades científicas por parte das diversas instâncias e formas de poder religioso, político, académico, e remeto para o homo académicos do Pierre Bourdieu, económico-financeiro, etc. De Karl Popper, eu vou dizer em português, para não estar aqui a massacrar alguém que não esteja familiarizado com a língua francesa. O problema fundamental da teoria do conhecimento é esclarecer e examinar o processo que permite às nossas teorias desenvolverem-se e progredir. O método da ciência. O método da ciência é a méthode critique, é o método crítico. O método da ciência é um método de conjecturas audaciosas e de tentativas engenhosas e rigorosas, severas, para as refutar essas conjecturas. Isto é Karl Popper. Conhecimento, ciência e epistemologia. Todo o conhecimento adquirido, toda a aprendizagem é a modificação, eventualmente a rejeição de uma certa forma de conhecimento. A ciência, o crescimento do conhecimento pela crítica e a inventiva. Epistemologia, aí a meio. La théorie de la connaissance scientifique. Epistemologia, a teoria do conhecimento científico. E não vou aí agora demorar mais, porque já não tenho tempo para ir, a partir daqui, àquilo que me proponho apresentar. Mas a epistemologia, está aí neste destaque todo, é para Popper a teoria do conhecimento
E o que é pertinente para esta incontornável disciplina é o estudo dos problemas científicos e das situações problemáticas, são as discussões, as críticas, os raciocínios, as conjecturas, as hipóteses ou teorias científicas que se ocupam da cientificação do cosmos, da vida e do homem. Já vamos ver que isto tem sentido para o que vem adiante. As mais importantes criações humanas são as funções superiores da linguagem verbal. Sublinho isto com 1000 traços por baixo. Porque o tema deste é a língua nos dias de hoje. Se calhar é nos dias de sempre. Porque somos o único ser, e o Aristóteles disse isso, na sua Politique Technique, que vem traduzido na arte da política, porque a política é uma arte, não é um malabarismo de culturismos. A política é uma arte, e uma das artes mais nobres da polis, isto é, das comunidades humanas organizadas. As mais importantes das criações humanas e aquelas que têm os efeitos de feedback, de retroação, mais importantes sobre nós próprios e muito particularmente sobre o nosso cérebro, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, neurociências, hemisfério esquerdo da oralidade do canto, hemisfério direito da escrituralidade. Isto tem a ver com a ortografia. Também. No nosso cérebro são as funções superiores da língua humana, da linguagem humana. Mais particularmente a função descritiva e a função argumentativa. As duas funções superiores mais importantes das línguas humanas, das linguagens humanas, são a função descritiva e a função argumentativa. O mundo autónomo das funções superiores da linguagem torna-se o mundo da ciência. Se quisermos, podemos questionar isto tudo, mas, para já, é importante que eu lembre um reforço agora vindo de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. O que vê um sujeito depende ao mesmo tempo do que ele observa e do que a sua experiência anterior visual e conceptual lhe ensinou a ver. A relação, portanto, com os fenómenos não é meramente oftálmica. E isto remete-nos para uma lição fabulosa do Eclesiastes, quando nos diz: sapientis oculi in capite eius. Os olhos do sábio, do cientista, se quisermos agora, estão na sua cabeça. A cabeça, onde estão os dois hemisférios cerebrais, no fundo, é o grande laboratório da organização do conhecimento. Se eu estiver a dizer disparados, tenho toda a liberdade de me apontar o dedo, porque isso é que é importante. Nenhum de nós se deve sentir diminuído porque haja uma atitude de contraditório crítico. Isso é muito rico. Isso, o consenso de águas mornas não há nada. É a discussão forte, acesa, sempre na base do espelho. E toda a massa de conhecimentos científicos é o produto de uma Europa durante os 4 últimos séculos. As pessoas esquecem-se disto. Há aqui um eurocentrismo, mas este é legítimo. Outros não são. O eurocentrismo financeiro condenava. O eurocentrismo paidêutico sapiencial nenhum outro lugar, nenhuma outra época permitiu a existência das comunidades especiais de onde provém a produtividade científica. E depois diz mais abaixo, as soluções que satisfazem não devem ser unicamente pessoais. Este é o apelo à colegialidade.
ao sentido das academias. As soluções que damos satisfação não devem ser unicamente pessoais. É preciso que elas sejam aceitas por um grupo numeroso. É a colegialidade das decisões, da elaboração do próprio grande conhecimento, que é uma prerrogativa das academias científicas. Esta chama-se Academia da Ciência. Já está o nosso presidente. Eu jurei aqui um aspecto extremamente democrático, meu caro professor Artur Anselmo, de que tudo farei para ser digno de ser um membro desta academia. E só o poderei fazer se cultivar com rigor a dignidade que se exige de um académico. Esse grupo de académicos não pode ser tirado ao acaso. Por isso é que há colégios eleitorais. Não é como nas eleições políticas. Aqui há critérios. Não pode ser tirado ao acaso da sociedade no seu conjunto. É antes o ciclo bem definido dos especialistas, antes que têm a mesma atividade profissional. Uma das regras mais estritas, embora não esteja escrita, tem a ver com a tradição das academias, da vida científica. Uma das regras mais estritas da vida científica é a proibição, a interdição de fazer apelo em matéria de ciência, sublinho, ao chefe de Estado ou à massa do público. Era o que faltava. Que um eletrocardiograma, para ser interpretado ao livro, fosse sujeito ao agremente de Sua Excelência um qualquer político, dos senhores deputados, ou então do público em geral, como vemos nas nossas televisões. Toda a gente sabe de tudo. Fala de tudo. Isto não é aceitável, nem é democrático. Esta coisa de tudo opinar, sem rigor, sem critério, é o que faltava. Então acabem com as academias. Então acabem com um sistema educativo e formativo. São eles que levam o ser humano à escala maior das suas possibilidades. Ou não é? Para que é que fomos para a escola desde pequeninos e fizemos o trajeto das universidades? Os membros de um grupo, aqui supõe-se o grupo académico, enquanto indivíduos, em virtude da sua formação e da sua experiência comum ou partilhada, devem ser considerados como os únicos conhecimentos das regras do jogo ou de um critério equivalente de juízo sem equívoco. Por isso é que há debates, tem que haver os debates académicos fortes, vivos, com dissensos, com diferenças, mas é nesse debate que vai chegar aos consensos criticamente construídos. Como a linguagem, comme le langage, la connaissance scientifique est intrinsèquement propriété commune d'un groupe. Como a linguagem e o conhecimento científico é intrinsecamente propriedade comum de um grupo. Ou então não é. Para a compreender, faltar-nos a conhecer as características especiais dos grupos que a criam e a utilizam. Cabe neste contexto, e é essa luz que é em comum implicativa consonância, relembrar o famoso enunciado de Michael Halliday. Aprender ciência é, no fundo, aprender a linguagem da ciência. Learning science is something as learning the language of science. E aqui começa o vetor que me conduz à construção formativa daquilo que as universidades americanas mais prestigiadas e todo o sistema educativo da América chama de academic language. A linguagem académica tem regras, tem gramática, se
começa a aprender desde bem cedo e que, como objeto das terminologias e das terminografias científicas, tem decisões de organizações mundiais que definem como é, senão é a anarquia do conhecimento. Foi o problema da óptica, das botas ópticas para os olhos ou para os ouvidos. Esses problemas são problemas dessa natureza. Bem, o título, na base desses supostos que me propus tratar, foi a omnipresença e omnipresença. Vejam o tempo, já passaram 20 minutos, então eu vou, de qualquer maneira, dar o salto. Eu deixarei este documento para ser partilhado. Tenho muita pena, mas como lhes disse, esta problemática é tão complexa. Eu tentei um esforço de síntese extraordinário, imaginam. Selecionei, li que é meu dever, mas não é possível. E por isso eu vou apenas então dar um salto, porque o meu contributo reflexivo para o notariado determinado sentido, que é a construção de uma consciência sapiencial, epistemologicamente alicerçada, sustentada e esclarecida, de modo a constituir a indispensável, consistente e coerente matriz e geratriz. Vou inspirar-me na Júlia Kristeva, da semiótica linguística, genotextualidade. E porquê? É nesse lastro abissal que nos habita que irrompem todas as produções da criatividade, uma mais virada para o rigor da ciência, outra mais virada para o fascínio da poesia e da literatura, outra virada para um sentido mais pragmático e utilitário da própria vida, porque nós somos seres que vivem e convivem no cotidiano, onde se decidem problemas que são de caráter mais pragmático, utilitário, este pragmatismo funcional. Mas a decisiva, sublinho baixo, importância e a posição estratégica da língua materna na comunicação oral e escrita, mas sobretudo escrita. Eu respeito o nosso Ivanildo Machado. Estudei a gramática dele. É uma obra importante. Mas encontro muitas contradições lá. E porquê? Não é uma gramática de fundo científico. Não é. É uma gramática que faz uma recolha de contributos, como era próprio da época. E, porque entretanto, as teorias do texto, todas as vezes da teoria da literatura, deram um avanço decisivo para tudo isto. E não ter isso em conta, depois, as próprias gramáticas que se vão fazendo não têm a devida consistência e coerência. Atenção. E, portanto, é nesta base que temos que, a meu ver, repensar e porquê. A universidade está em ruínas. Começa já por aqui. Lembram-se daquela obra do Bill Reading, The University in Ruins? A universidade está em ruínas. Está desmantelada. Não tem uma estratégia universitária. Temos que dizer isto com coragem. Mesmo reiterados, talvez porque não foram preparados para essa gestão superior, e eu não quero criticar os professores, são as práticas que temos, não têm um projeto de formação consistente. E porquê? Primeiro, muitos deles não sabem que é a língua que organiza toda a realidade do mundo. É a língua, numa dada linguagem, uma dada língua que organiza toda a realidade do mundo. Por isso é que tem aí um mapa que é o resultado de um esforço dos anos 90 ligado àquela primeira reforma e na base de um diagnóstico que me foi dado fazer na Universidade do Minho com o nosso maior patrício Vítor Aguiar e Silva e tantos outros académicos, em que eu fiz a análise do estado em que se encontravam os programas de língua portuguesa e da literatura portuguesa.
antiga. Era um mapa, era de uma geografia extraordinária. Se repararem, esse mapa que têm aí, que eu pedi para ser distribuído, é constituído na base de duas linhas científicas. Uma teoria da origem do universo, a famosa teoria do Big Bang, desenvolvida, depois, como sabem, pela teoria de cordas e de supercordas. Por um lado, do outro lado, a outra linha científica foi a teoria da evolução, vinda de Darwin, mas melhorada com outros contributos que foram surgindo. E ainda hoje ela está a ser aperfeiçoada. Quer a teoria do Big Bang, quer a outra. Não pararam, a ciência não pode parar. E então, ocorreu organizar esse mapa, que é um mapa idéntico ao conceitual, em que lhe chamam a esfera dos realia, a esfera das realidades. E aqui entram as realidades empíricas, experienciáveis, até laboratorialmente, muitas delas, e outras são ficcionais. É a teoria dos mundos que está aqui. O mundo empírico e os mundos da ficcionalidade. O Álvaro Valério, espanhol, tem uma obra importantíssima sobre as teorias do mundo. Ora bem, está na hora para dizer cosmosfera, geosfera, fitosfera, zoosfera, antroposfera. E está a dinâmica que vai descobrir no mapa, se tiverem que visualizar, cosmogénesis, geogénesis, biogénesis, antropogénesis. E na antroposfera tem a somatosfera, a psicosfera e a sociosfera. E o que é que isto gerou? Gerou a distribuição dos textos antológicos, reparem bem, os manuais de sinfonia da palavra, por conteúdos das amostras textuais que, e isto era ao longo do trajeto, gerou no nono ano o universo, que é o universo, as estrelas e tal, por aí fora, a lua, o mar. Depois, no sétimo ano, o Gênesis, que era a Bíblia, a máquina do mundo, para além de lá, os mistérios do Big Bang, por aí fora. Quer dizer, desde quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, décimo segundo, os nossos estudantes, sobre o cosmos, liam a diversidade enorme das nossas sociedades. Está logo a corresponder a máquina de comunicação. Está o universo vocabulario traduzido de latim para. Estava o Stephen Hawking, estava o Carl Sagan, estava. E por aí fora. E isto nas esferas todas. Imaginam trabalhar aquilo. Mas o que é que isso significou? Um sentido organizativo que induzia os professores, que eram os jornalistas de ação no terreno, a trabalhar com plena liberdade de escolha, na base de princípios orientadores, porque aí ninguém pode escapar, as dinâmicas da sala de aula. Imagina, eu pequenino, se tivesse iniciado como nós, esse trajeto de leituras em as esferas todas do mundo para a psicosfera. Sim, senhora, a saudade, a tristeza, está lá isso. Como é que ficava o meu cérebro quando chegasse ao 12º ano para entrar para a universidade? Acham que ficava mesmo? Eu creio que se fazia uma das mais maravilhosas revoluções. Mas para isso, eu não vou ter o que fazer. Tem aí um diagrama do sistema e seus derivados, o desse sistema linguístico, um contributo de Eugênio Cosseri com Marta Lávida, que estiveram na origem desta configuração diagramática que até hoje não é conhecida. Eu já o gostei porque tenho aí no vosso exemplo um ajeitamento que saiu da agrícola, que é as modalidades do texto poético literário, o texto sofocientífico. Tem um número retângulo que está produto, textos, reparem que está lá um vazio, está, e para cima já saltava a discriminação dessa modalidade. Portanto, esta é a teoria dos estados. O que é que eu quero dizer? Vou do fundo da semântica até chegar à superfície. E aqui, o meu querido Malaco Casteleiro, que é uma joia, são dois os códigos manifestativos inelutáveis
imutáveis, mas inconfundíveis. Na oralidade é o código ortográfico. Na espiritualidade é o código ortográfico. Não há volta a dar. Depende agora de mais potencialidade ou não do um outro. Eu fico por aqui, tenho muita pena, mas deixo depois ao legado para aí a questão mágica. O professor, o mágico maestro, está aí. Está o diagnóstico para está a ver Cristo no austero, que atinge a língua. Eu quero facilitar. E não é um ato de bajulação. O nosso presidente da Academia, que lançou este reto de repensarmos colegialmente a língua portuguesa nos dias de hoje. Professor de educação, esta é a minha homenagem sincera pela ousadia de ter proposto este evento que só tem a ver. Não tenho aqui o elenco de participantes que talvez mais pudesse necessitar destes conteúdos na polifonia das diferenças, que é isso que nos toca bem. E integrar nos códigos fundamentais da língua toda esta diversidade, como foi aquela de Angola. Incluir este sentido inclusor, não é exclusivo, não é discriminado. E o código ortográfico está testado, vamos ver as melhores línguas do mundo, tem uma lógica imperfeita, mas tudo que é humano é imperfeito. Acham que eu conduzo, se este mapa é a instrução da perfeição, rasgava já. Não o vou fazer, porque eu também represento muitas horas de elaboração, com grande carinho, que dedico a esta causa, que digo, e já o disse aqui, e digo bem